Depois de uma breve paragem de 2 meses, a Europa dá-se a estes luxos, nós retomamos a segunda temporada das conversas. Gente cai de lá aqui na mesa do Cícero com a companhia extraordinária da gastronomia e do Paulo Dallanora. Esta segunda série, muito no espírito da primeira, começa com um convidado especial. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Brasil, um deputado, um parlamentar de Ourém, uma terra que tem espelho no Pará e que aqui fica no distrito de Santarém, muito perto de Fátima, vai contar-nos a sua experiência como líder deste grupo de parlamentares que estabelece relações de amizade com o Brasil, ao mesmo tempo que, como no seu município, faz ligações práticas entre jovens que vivem realidades diferentes, mas que se aproximam neste movimento migratório. João, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Começo por agradecer o digníssimo convite para estar aqui. Eu não sei se era segredo, se era, deixou de ser, revelar que acabámos de almoçar e eu tive o grato prazer de provar uma excelente moqueca de robalo. E, portanto, se o nosso ar de satisfação nesta pequenina entrevista for associado às questões, obviamente, que vão ser colocadas, mas não podemos dissociar daquilo que acabámos de fazer e, portanto, estamos aqui totalmente satisfeitos. Eu, pelo menos, falo por mim, provámos um excelente vinho português e comemos uma moqueca de... Português com uma marca brasileira, não é? Portanto, é um vinho português com inspiração brasileira. Cultura brasileira, o Belo de Ju, com Alceu Valença. Portanto, depois deste preâmbulo, voltemos ao trabalho. De facto, sou presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal com o Brasil e queria, neste sentido, explicar que os parlamentos têm grupos de amizade com diferentes países, com quem mantêm relacionamentos institucionais, e o Parlamento Português tem algumas dezenas de grupos de amizade. Os deputados têm a liberdade de escolha dos grupos que gostam de inserir, por alguma afinidade que tenham, e eles precisam de 2 tipos de validação. Uma validação a nível parlamentar da Comissão de Negócios Estrangeiros, para validar se há de facto um relacionamento institucional entre os 2 países, não há aqui nenhuma situação de conflito ou outra que possa ser impeditiva. E depois há, da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, também uma validação posterior. Para além disso, há ainda a necessidade para a constituição dos grupos de amizade de que o país com quem se mantém esta relação de amizade também constitua um grupo similar ao homólogo, congénero. E, portanto, o Grupo do Brasil é, em conjunto com um grupo mais restrito de grupos de amizade, considerado não só um dos grupos mais apetecíveis para os deputados, como também um dos grupos mais importantes. E eu explico porquê. Por 2 razões. Porque o Brasil, tudo o que é Brasil, qualquer português tem essa grande apetência para o estabelecimento de contactos, porque é um relacionamento logo à partida fácil. E, em segundo lugar, por tudo o que é o nosso estreito relacionamento. Nós tratamos-nos sempre, como é normal também no Brasil, sei, como o povo irmão. E, portanto, nesta conjetura há uma grande apetência para a constituição deste grupo de amizade. O grupo de amizade no Brasil já está constituído, tem um presidente... É um por legislatura, não é? É um por legislatura. Portanto, coincide com a legislatura, porque os deputados mudam e, portanto, para darem continuidade, vai ser reconstituído. Mas é sempre homologado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e pelo Presidente da Assembleia da República. No caso do Grupo Parlamentar do Brasil, sendo um dos especiais, como são outros, nomeadamente os países de língua oficial portuguesa. O Parlamento Português mantém com os países de língua oficial portuguesa, para além de um estreito relacionamento de amizade, um relacionamento de cooperação.
Cooperação essa que com o Brasil nunca fez sentido. Quer dizer, não estamos na dimensão de Portugal com o Brasil pelo menos não nesse sentido. a ter um intuito sequer de cooperar, seja de que maneira for. Esta cooperação que é feita com os países, nomeadamente alguns países africanos, é feita ao nível da formação de funcionários parlamentares, da introdução de mecanismos informáticos, portanto, um conjunto de práticas que no nosso Parlamento são muito banais e usuais e que no Brasil também, até de forma mais vincada. O que é que há de novo neste programa que foi constituído deste novo grupo de amizade desta atual legislatura? É que nunca nos tínhamos atrevido a estabelecer um protocolo de cooperação, como temos com os outros PALOPs, mas fizemos um protocolo. E desta vez encontraram os braços abertos. E desta vez encontramos os braços abertos. E o que é que este protocolo contém? Este protocolo contém uma abertura daquilo que é a cooperação do Parlamento português para com os outros Parlamentos. Estamos a falar da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique. E este protocolo que celebramos com o Brasil permite que o Brasil também seja o país cooperante com estes Parlamentos. Isto é, deixou de ser exclusivo o Parlamento português, o Parlamento brasileiro passará a ser também titular deste protocolo de cooperação com estes países. Muda o quê na prática? Isto muda bastante porque dá aqui uma perspectiva de maior abrangência e uma maior relevância e importância que o Brasil até agora não tem dado, nomeadamente à CPLP. Portanto, há aqui o Parlamento português tem também um acordo com a CPLP. O Brasil tem estado dentro da CPLP um bocadinho mais que é uma invenção tímido, brasileira do embaixador. Que é, exatamente. E nós estamos a retomar de forma mais intensa. E este passo, que foi dado agora muito recentemente, até com a vinda do Presidente do Congresso Brasileiro a Portugal, era um documento que estava congelado há muito tempo e que saiu do frigorífico em pouco tempo e neste momento está pronto para vingar. Pegando esse gancho que você falou, né, de descongelar e coisas que estavam congeladas, eu sempre fui um entusiasta de Portugal como centro e hub das relações do Brasil com a Europa. Não é de hoje, né? Eu tive a oportunidade de morar em Londres em 2016 e atraindo investidor para o Brasil e sempre me ressentia que o Brasil usava mal, vi isso muito nesse período, Portugal como sendo uma ponte, uma cabeça de ponte aqui na Europa, né? A gente às vezes lá em Londres tinha que se socorrer de coisas do Brasil quando poderia ter uma estrutura aqui em Portugal, né, para fazer captação de investimentos, etc. E comecei a defender depois disso que BNDES, Apex, todas as estruturas vissem Portugal como um ponto avançado de estabelecer ali escritórios para ter relação com a Europa a partir de Portugal, por várias facilidades de língua, de cultura. É muito mais fácil você ter um outpost aqui do que ter um outpost em Londres, por exemplo, que é outra cultura, né? Quando o presidente Lula veio aqui nessa mesma mesa e o Fábio Ramos estava coincidentemente nessa mesma cadeira que eu estou, esse assunto veio à mesa em novembro e tal, e o presidente externou que ele tinha vontade de o Haddad, o ministro Fernando Haddad, que à época não estava anunciado, mas que hoje é o ministro da Fazenda, né? Essa coisa veio à mesa de usar o melhor Portugal nesse sentido. Sucessivamente a isso, o presidente Lula anunciou, né, na cúpula aqui que a Apex ia instalar uma escritório aqui em Portugal, né? Então, assim, foi uma primeira notícia alvissareira para esse grupo, e isso começou a ser conversado em grupo de investidores brasileiros que estão aqui, né? A gente faz muitos encontros. Ainda não o BNDES, mas espero que em breve tenha isso. E aí eu queria ouvir um pouco a visão do senhor em relação a isso. Qual é a oportunidade que o senhor vê para Portugal em relação a isso? Para os brasileiros que estão aqui em Portugal, que são empresários, que gostariam de empreender em Portugal, isso é visto como uma coisa muito positiva, porque exportar é o primeiro passo. Você exporta para depois estabelecer uma relação, talvez, de joint venture, para produzir aqui, a partir daqui exportar para a Europa, enfim. Mas qual é a visão do senhor como membro da Assembleia para, eventualmente, o Brasil ser mais ativo nesse uso não é no sentido negativo, né? Uso no sentido positivo, de ter um pé em Portugal e usar Portugal como um ponto avançado das suas relações com a Europa? Muito bem.
Muito bem, agradeço a pergunta muito pertinente. No entanto, devo, antes de ir diretamente à questão, contextualizar. O Grupo Parlamentar da Amizade não tem como pressuposto a facilitação de intercâmbios económicos e comerciais. Pese embora, tendo como característica, no mundo dos negócios, a base do relacionamento, como nas famílias, como nas amizades. Ninguém faz uma amizade se não confiar no parceiro, ninguém tem um relacionamento se não confiar no próximo. Eu acho que quanto mais fortalecermos a base da confiança entre os nossos governantes, entre os nossos empresários, parece-me que a oportunidade de negócios, de concretização de negócios poderá surgir. E que oportunidade é essa? Eu, de facto, achei o termo muito curioso do Hub de Lisboa, porque há dias, em viagem que fiz com o Sr. Presidente da República à Califórnia, reunimos com alguns empresários de grande dimensão, alguns descendentes de portugueses, e que viam, de facto, nesta ponta da Europa, que é a ponta não só que está mais longínqua de zonas de conflito, como está na maior proximidade de outros continentes. Para além disso, tem um clima de segurança muito acima do normal, para o mundo empresarial é fundamental, e meteorológico, em que as temperaturas são mais amenas. Não há uns extremos tão vincados. E, portanto, há aqui um clima favorável para uma oportunidade. E este clima de oportunidade surge num contexto. Portugal é um país da União Europeia. A União Europeia hoje tem associado a si mesmo, que advém de países que desde há décadas atrás têm com eles associados uma norma de qualidade, de eficiência na produção, tudo aquilo que era indústria alemã ou italiana era sinónimo de produtos de qualidade, e hoje na União Europeia aquilo que se verifica é que não há uma diferença de um produto produzido na Polónia, na Alemanha ou em Portugal ou em Espanha. E, portanto, ele tem o mesmo selo. Porquê? Porque tem que cumprir as mesmas normas de qualidade. Ora bem, Portugal, voltemos à tal questão da amizade e do relacionamento, Portugal pode, com aquilo que é a proximidade que tem, a ligação, a facilidade linguística da nossa língua portuguesa, Portugal tem, em primeira mão, dentro do seio da União Europeia, uma facilidade de entrar, como o Brasil tem, ao nível do Mercosul. Fazendo aqui um apanhado, o Brasil tem uma capacidade de produção à escala mundial. Portanto, é um dos grandes, ou pode ser um dos grandes players mundiais ao nível, seja da indústria, seja do minério, seja das energias, a vários níveis. Portugal não tem essa escala. Portugal não tem empresas dessa dimensão. Portugal tem, talvez, produtos de diferenciação, de menor escala de produção, mas com uma qualidade diferenciada, como são alguns produtos alimentares que os brasileiros bem conhecem. E, portanto, aquilo que Portugal pode agregar a este conjunto é aos empresários mais musculados do Brasil, que têm uma janela de oportunidades no seio da Europa, no seio da União Europeia. E a União Europeia é essa que hoje está a reequacionar aquilo que são as suas dinâmicas internas de comercialização. Repare, ao nível da agricultura, muito daquilo que eram os produtos que a Europa e que a África consumiam estavam no leste da Europa. Os cereais, os adubos, os fitofármacos, o açúcar. E, portanto, há aqui um conjunto de oportunidades que a Europa tem que pensar, como fez ao nível da energia. Necessidades, a Europa, talvez, hoje. Não são necessidades, são necessidades. E, portanto, a Europa tem que procurar mercados. E esses mercados têm que estar no mundo. Se Portugal disser aos seus irmãos da Europa, não, nós temos aqui um parceiro, um irmão nosso de confiança que está ao lado, que é o Brasil. E, portanto, isto pode funcionar. Portugal tem este relacionamento e nós poderíamos equacionar e dizer assim, sim, mas França também tem uma série de países com quem tem relacionamentos históricos, ou a própria Espanha. Mas não é a mesma coisa. E nós sabemos bem disso. Nem pelo relacionamento, são duas coisas. O relacionamento é diferente e a capacidade produtiva desses países é diferente, né? Quer dizer, não há nada que se compare com o Brasil. Não há nada comparável. Nas colônias francesas, na colônia... E, portanto, no fundo, aquilo que podemos dizer é que Portugal pode e deve, porque Portugal ainda não tem esta
constituída esta mentalidade. Portugal ainda não tem bem, os empresários portugueses ainda não têm bem esta dimensão, isto tem que levar o seu tempo, é normal que haja aqui um período de alguma desconfiança e teremos que ser nós, em conjunto, a tratar de desmistificar isso e dizer não, temos aqui os grandes parceiros de confiança, a quem sempre tratamos como irmãos. E vamos olhar o mundo, né, a partir daqui. Que vêm olhar o mundo da parte daqui e que podem, a partir daqui, conquistar África, Europa, etc. Também o continente africano. Portugal mantém aqui um conjunto de relacionamentos, mas os grandes empresários do Brasil podem ter aqui uma plataforma de entrada no nosso país. Estamos então de acordo. A Apex em Lisboa é uma boa ideia e é uma ideia que é partilhada por todos os decisores. Desde o primeiro-ministro português ao presidente do Brasil, todos concordam. Esperemos que isso aconteça, que seja uma sede, várias sedes, que seja em Lisboa, que seja em Coimbra, que se manifestou disponível a receber a Apex numa primeira fase, nas indústrias criativas, que são uma parte importante. Mas o que interessa, Paulo, é que estamos todos no bom caminho e de um lado e do outro pensamos a mesma coisa e o que temos para resolver são as nossas diferenças culturais. O João disse uma coisa muito importante, que é confiança. Falamos de negócios e quando falamos de negócios falamos de confiança. Mas nós, quando falamos na geração de confiança, temos de falar obrigatoriamente de partilha de cultura e de partilha cultural. Há bocadinho, à mesa, no meio da nossa moqueca, o João contou uma história muito interessante de que numa das suas atividades, que lhe vou pedir que conte um bocadinho, o João põe a falar através desta língua, que é hoje uma plataforma desmaterializada, a língua ela própria é uma plataforma, um conceito que é muito caro a nós na associação. O João é de Orém, uma terra em Portugal, no concelho de Fátima, não é no concelho de Orém, Orém-Fátima, no distrito de Santarém, e Orém, que é em Belém, no estado do Pará. Portanto, como há muitas outras, mas põe a falar miúdos, como nós dizemos em Portugal, ou como no Brasil dizem meninos, de 13, 14 anos, e que falam de se encontrar. Conte-nos um bocadinho essa história, porque ela é deliciosa. Fantástica. Primeiro, deixe-me dar-lhe aqui uma pequenina nota. Eu sou da geração de 70. E a minha geração, como a geração de 80 e até de 60, quando a nossa influência da nossa formação linguística e cultural bebeu muito francês, mas também do Brasil. Muito do Brasil. Os grandes artistas musicais eram do Brasil, os grandes grupos musicais eram do Brasil e nós, no nosso dia-a-dia, quando tínhamos um canal de televisão, tínhamos meramente um canal de televisão que passava, num grande parte do dia, as novelas brasileiras. Então, e, portanto, nós bebíamos a cultura brasileira no dia-a-dia. O senhor já ouvia a música do Brasil? Aqui? Sim, claro. Claro, nós ouvíamos, eu fui um grande fã. Nara Leão, agora eu era o herói, a música de infância. Eu disse meu pai ouvia Roberto Carlos, eu gostava de Rita Lee. Eu disse francês porque eu sou um bocadinho mais velho, portanto ainda é antes do Brasil. Eu lembro-me da Revolução que mudou isso tudo e que trouxe as novelas. A primeira novela, que é a Gabriela Cravo e Canela, que essa até fez... Não há um português da década de 70 que não conheça essa na novela. casa onde o João trabalha, fez com que se interrompessem os trabalhos parlamentares para se assistir ao fim da... Sim, exatamente. Da novela. Da novela. Mas como também, permitam-me que o Saci do Sítio Pica-Pau Amarelo, em Portugal teve uma influência junto dos mais pequenos de forma incrível. Monteiro Lobato. Isso levava-nos a muita outra conversa. Que é hoje mas retomando da história, mas isso é o outro projeto. Assunto. Eu sou presidente de uma Assembleia Municipal do Concelho de Ourém, que tem Fátima, é o local mais conhecido para os brasileiros, por várias razões, não só no âmbito católico, mas também na gastronomia. Mas no âmbito dessas minhas competências, numa função não executiva, eu tenho um trabalho de proximidade com crianças em idade escolar, que participam com muita assiduidade num programa de um Parlamento Jovem, em que apresentam propostas que depois são executadas pelo Executivo Municipal, e no quadro destas competências, numa das minhas idas ao Brasil, Ourém tem um relacionamento muito próximo com Ourém do Brasil, que fica lá no estado do Pará, relativamente próximo de Belém.
E neste Estado que tem a Amazónia como... Sim, eu ia perguntar, relativamente próximo para o Brasil, quer né? dizer quantos quilómetros? É próximo para os portugueses, mas também é próximo para os brasileiros. É 200 km, uma coisa que não tem significado. E, portanto, esta proximidade, um município muito modesto, que tem crianças que têm um modo de vida e um estilo de vida completamente diferentes daquelas que eu estou habituado, com os meus filhos e aqueles com quem lido na minha atividade mais municipal. E numa das viagens foi curioso, visitei uma escola na Amazónia e os miúdos questionaram-me, fizeram várias perguntas sobre as crianças do meu Orém, porque eles acharam estranho. Como é que há um Orém tão longe? A única semelhança, de facto, era na palavra da cidade. E eu disse-lhes, olha, eles vestem-se de uma maneira diferente, certamente que ouvem músicas diferentes, mas há uma coisa de certeza que vocês todos fazem. Eles tinham celulares, alguns tinham os telemóveis, e foi daí que surgiu a ideia de os juntar através daquilo que são hoje as redes sociais. O que é que eles falam? A grande proximidade. O que é que eles falam quando estão a falar uns com os outros? Pois nós, através, com a ajuda dos municípios e com a ajuda dos professores, começámos a promover reuniões com alguma periodicidade entre eles. No início com alguma timidez, porque olhavam uns para os outros, achavam aquilo um bocadinho estranho, porque a distância também. A língua é um pouco diferente. A língua também é um bocadinho diferente, mas falada pausadamente não é obstáculo. Mas o que falam? Olha, desde logo a primeira curiosidade foi saber como é que funcionam, apesar de estarem com os professores ao lado, como é que eram as avaliações e como é que eram os períodos de férias. Porque o período letivo no Brasil tem uma carga horária diária muito menor. E os portugueses ficaram, como é que é possível, e chamaram logo a atenção dos professores. Estão a ver, eles têm muito poucas aulas durante o dia. E depois os meninos do Brasil, desculpem, mas nós temos muito poucas férias comparado com as vossas. E, portanto, havia aqui uma compensação ao longo do ano que dava para equilibrar mais ou menos os conteúdos programados. Falaram também daquilo que iam sendo administrado em cada um dos locais, e há muitas semelhanças, até ao nível da literatura. E depois, obviamente, falaram das coisas que os motivam, as músicas que ouvem, os filmes que gostam. E eu vi até ali uma oportunidade, se não fosse a distância, alguns olhares mais interessantes que seria. O amor sempre nos juntou. É verdade. O amor sempre E ainda por cima eu tenho a felicidade da minha Assembleia Municipal do Orém, tem as siglas do AMO, e portanto eu sou um facilitador do amor. Isto para vos dizer, tem acontecido com esta frequência eles vêm agora online, cá, e eles vão fazer uma primeira viagem. O município de Orém não conseguiu evitar a forma de os ter que mandar cá uma equipa de jovens, de crianças, de meninos e meninas, como nós vamos mandar lá um conjunto de meninos que irão também visitar o Brasil e vão pernoitar lá. Neste período, pensa ser um bocadinho acima de uma semana, 10 dias talvez, eles vão ter a oportunidade de fazer as tais trocas de experiências, de alimentação, de algumas aulas, vão ter que assistir a algumas aulas, vão visitar parte do país. E já estão em idade de namorar. E já estão em idade de namorar. Aí eu vou deixar total... E os brasileiros vêm aqui também. Os brasileiros vêm cá. No inverno. Em princípio vêm cá em fevereiro. E eu vou-lhe dizer, o atual prefeito, que é Roberto Uchoa, presidente do município de Orém, veio cá há pouco tempo a um congresso religioso internacional que nós temos no município, e ele não vinha preparado. Não vinha preparado para aquilo que apanhou, porque Fátima, de facto, é um local muito frio no inverno. E o congresso decorreu no inverno, e eu vi que ele, coitado, sofreu muito com o frio, tivemos que, ele e a esposa, mas isso não vai acontecer, de certeza absoluta, com aquelas meninos e meninas, porque o clima no Brasil, como sabemos, principalmente naquele Belém estado, não muda. É extraordinário, não muda quase nunca, é um calor, chove muito, mas não tem frio. À tarde tem as chuvas. E aqui tem frio. Lá tem chuvas muito violentas e com muita intensidade. Tem cheias com muita frequência. Mas vem cá no período de inverno. Também é uma aprendizagem, porque as sensações térmicas no corpo são das particularidades a experimentação que nós devemos fazer. Fica combinado que nós vamos querer assistir de perto a essa história, mas eu aproveitava para avançar um bocadinho na nossa conversa
mas aproveitando uma coisa que está dita aqui, que é, e isso muito importante, os mais jovens aprenderem a conhecer-se. Aprenderem a saber o que é o frio, aprenderem a saber que as aulas são diferentes. E isso, quando nós, hoje, que vivem entre nós, digamos, 500 mil brasileiros cotidianamente, que impactam profundamente as nossas estruturas sociais, a escola, as instituições, e há, às vezes, resistência por parte dos portugueses, por parte da nossa população mais velha, como aquele As Canonix do Asterix que falávamos há bocadinho, que nós gostamos muito de estrangeiros, mas estes estrangeiros não são da nossa terra. Esse exemplo dos meninos, ele não é só uma história bonita, ele é uma metáfora daquilo que Portugal e o Brasil, eu digo sempre isto aos nossos embaixadores e aos nossos empresários, que é, isto vai dar muito certo e podemos mudar o mundo se nós fizermos este trabalho. E daí essa coisa absolutamente louvável que o município de Orem Fátima está fazendo, que é cuidar do problema lá onde ele começa, que é, nós somos diferentes, mas nós estamos juntos. Eu perguntava-lhe que era a cultura, e no grupo parlamentar, voltando ao grupo parlamentar da amizade, a cultura é como é que vocês veem nessa diplomacia que não é oficial, mas é formal, que é um parlamento, são parlamentares eleitos pelo povo. Como é que você vê o papel da cultura e da partilha de cultura dos vários Brasis para Portugal? Como é que isso, qual é a ação que vocês pensam ter-se? Como é que olham isso? No quadro daquilo que são as nossas ambições, obviamente que a cultura é, desde logo, uma das principais, se não a principal, que nós tentamos fomentar. Não só na troca de experiências entre os vários artistas do Brasil em Portugal, como dos portugueses no Brasil, mas parece-me que a questão que queria ir um bocadinho mais além. E nesse mais além eu gostaria de dizer o seguinte: Portugal está num momento único da sua história. E este momento único da sua história tem a ver com o enquadramento de um país com uma demografia muito baixa, onde há uma escassez de mão de obra. E não é só uma mão de obra de trabalhos indiferenciados. Não, todos os níveis. É a todos os níveis, até de trabalhos qualificados. E, portanto, Portugal só tem uma solução. É albergar em si, tentar motivar que pessoas de outros países caminhem para cá e se sintam atraídos pelo nosso país. Atraídos a todos os níveis. E nós temos várias coisas, como falámos há pouco, ao nível dos empresários. E está a acontecer muito esse fenómeno dos brasileiros que estão, hoje há um número, penso eu, muito acima de qualquer registro histórico que Portugal já teve de brasileiros em Portugal. Há pouco tempo estimava-se, numa conversa que tive com o Sr. Embaixador aqui em Lisboa, que o número já ultrapassaria o 500.000, os 500.000, e eu contextualizo 500.000 para os 10 milhões que somos em Portugal. 5% da população. É 5%. Eu pessoalmente estou convencido só para dar que é um pouquinho mais, mas pronto, mas agora, mesmo assim já é... Tradução para o brasileiro que está assistindo a gente, são 10 milhões de portugueses no Brasil. Há alguns focos que pode haver, porque há diferenças culturais, há diferenças comportamentais, há diferenças, obviamente, que nascemos e fomos criados em ambientes diferentes e os ambientes também fazem a constituição dos seres. Mas, no entanto, Portugal, também pelo seu passado muito recente, de países de imigrantes, que foram em busca de novas oportunidades. Atual, num certo ponto. Uma massa mais qualificada. Os mais jovens e mais qualificados, nenhum dos meus filhos mora em Portugal. Os jovens hoje têm uma ambição, a ambição é estudar e a seguir ir lá para fora em busca de novos desafios. Aliás, a própria União Europeia fomentou muito isto através dos projetos Erasmus, que trabalhar em Portugal ou em Espanha ou em França ou na Alemanha é a mesma coisa. E, portanto, foi-lhes incutido. A questão dos salários também, não é? Hoje, pronto, e isso aí é a questão que, é claro, é muito importante, que é a questão mais importante. Hoje, os salários no resto da Europa são mais
compensadores do que é Portugal. Mas Só isso dava outra conversa inteira para nós isto falarmos. dava aqui para mangas para podermos conversar. Mas dizia-lhe que, de facto, o que acontece hoje, e não é só nas grandes metrópoles, Lisboa ou Porto, acontece nas pequeninas cidades. E é aqui que se sente mais. É isso mesmo. Uma cidade que tem, eu não sei se este número no Brasil é 15 estranho ou mil não, habitantes. ou 5 mil habitantes, ou 3 mil habitantes. Proença Nova. Há muitos municípios deste país com 3 mil habitantes e que na classe, na turma, tem 10 meninos portugueses e tem 4 brasileiros. E tem mais 2 indianos e mais um de outro país qualquer. E, portanto, hoje isto sente-se com muita E naturalidade. nós não estamos preparados para isso. Não estamos, mas vou-lhe dizer, também não houve uma preparação, não há um manual que diga como é que se deve desenvolver. Os próprios professores e o nosso Não Ministério sabem, da Educação tem que se adaptar um bocadinho a isto, porque com os brasileiros não há muita dificuldade. Já, por exemplo, meninos indianos ou do Bangladesh ou de outros países vêm para cá, são bem acolhidos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros faz um acolhimento, mas depois, ao nível do plano curricular, não há diferente. qualquer adaptação. E os meninos não sabem falar português. E falta a cultura, claro, falta a Falta partilha da a cultura. partilha. Isto Portugal ainda não aprendeu, porque, como lhe disse, isto é um fenómeno que está a acontecer agora. Isto é um fenómeno muito recente e nós não estamos, É a história, de facto, é preparados. vivermos a história, não é? Estamos a viver esta contracolonização de que falávamos. É há verdade. bocadinho. Agora, e digo isto com experiência própria, o meu filho mais novo tem 11 anos e todos os dias comunica com amigos da escola. E comunica não só na escola, e agora que saímos do período de férias mais prolongado no tempo, as aulas começaram há uma semana e pouco, ou 15 dias, e no período de férias eles continuaram em contacto. E ele continua em contacto com naturalidade com um menino que por acaso é brasileiro e com um menino que é indiano. E, portanto, há ali uma adaptação facilitada. As estruturas é que ainda não se É verdade. habituaram. As crianças, totalmente enquadradas, quer os que vêm, quer os que... Paulo, uma perguntinha última antes de fechar. Pronto, para fechar, eu queria deixar aqui o convite para o senhor para, nesse grupo que a gente tem desses empresas, são mais ou menos 100, mas que moram em Lisboa, talvez 50, se eu vim dar uma palestra para dar-lhes um pouco de esperança, que eles estão um pouco desanimados com essa possibilidade de investir em Portugal. Vieram tal, mas estão aqui morando, mas estão se achando um pouco ainda deslocados. Então o senhor pode ser uma voz de Olha, em primeiro lugar, animação para eles. com honestidade política, devemos dizer que eu apreciei muito a vontade política dos dirigentes brasileiros que estiveram há pouco tempo em Portugal de montar a tal estrutura da Apex em Portugal. É de um significado muito relevante, um passo muito grande, atendendo até àquilo que eram as relações mais próximas, Mais recente. que eram muito frias, mais Sim, recentes. foi dito aqui na mesa, eram muito frias. Foi Eram dito. muito frias entre Portugal e Brasil. Parecia que não eram países irmãos. Não, partindo do princípio que existissem, eram frias. Existirão sempre. Mas Porque as nossas nações estarão sempre em cima daquilo que será Mas não qualquer foi governante que possa aparecer. Not Elas our podem finest ser- hour. É como as relações, vão esfriando, vão estando mais quentes ou mais frias. E aqui no caso estiveram bem frias. Agora, não quer dizer que já estejam muito quentes. Estão a começar a esquentar, não é? Como se diz no Brasil. E que este esquentamento que estamos aqui a falar, houve um sinal extremamente positivo do Brasil de montar as estruturas da Apex em Portugal e eu espero que da parte do governo português haja a total abertura e toda a disponibilidade de colaboração para que essa estrutura venha para Portugal e que possa facilitar a introdução deste ambiente de negócios entre Portugal e o Brasil, porque os empresários portugueses, quando olharam para o seu horizonte de negócios, o seu horizonte de negócios era sempre muito limitado, atendendo à nossa capacidade. Sim, Portanto, havia essa capacidade noção. de capital, E etc. aquilo que o empresário brasileiro pode imputar ao empresário português é uma abertura de horizontes. Podemos ir muito mais além. Mas para isto é preciso haver a tal palavra de esperança, a tal palavra de confiança, e nós, dentro do grupo parlamentar de amizade no trabalho, eu há pouco não disse, eu queria dizer aqui, outro tipo de colaboração que fazemos é de afinação de regras parlamentares, de aprendizagens parlamentares. Eu já tive aqui durante várias semanas vários deputados estaduais e federais também, que vieram cá para perceber como é que o Parlamento português ia arranjando algumas iniciativas legislativas de enquadramento da produção de novas energias. Porque Portugal nisso está muito à frente ao nível da produção energética. E estiveram cá a perceber. E
os nossos funcionários, os nossos colaboradores, os nossos assessores parlamentares, sempre que há um deputado do Brasil que queira beber informação legislativa, tem uma porta aberta. E esta é a grande vantagem dos nossos parlamentos. E, portanto, daquilo que de nós depender, o convite que foi feito está imediatamente aceito e vamos colaborar em conjunto com o José Manuel Diogo, com o Paulo Nora, numa associação, naquilo que de nós depender, os nossos empresários podem. Isto não há uma sem duas, nem duas sem três. Do convite nasce outro. Nós, no dia 12 de outubro, vamos inaugurar, em sede da Associação Portugal-Brasil 200 anos, em colaboração com o município de Coimbra, esta primeira Casa da Cidadania da Língua. Vai estar o Presidente do Congresso Brasileiro. Também já está estendido assim o convite. Mas o convite a todos, inclusivamente aos meninos, aos parlamentares, que queiram produzir conhecimento, produzir inquietação, produzir contacto sobre isso, que esta casa, que vai estar portas abertas todos os dias, é para ser usada. E, antes de irmos embora, queria dar ponto depois da nossa paragem do verão, vamos ter mais duas conversas, mais uma na área da cultura, com a Tatiana Salam Levi, uma brasileira que mora entre nós, e outro brasileiro também, o advogado Cacai, que me obrigou a mudar uma série de coisas para podermos estar com ele na próxima semana. Assim, Rui, João, queria agradecer muito ter estado aqui, foi muito iluminador e saber que há essa energia toda no Parlamento Português para se poder conectar, e ao Cícero e às suas gastronomias e ligações, é sempre ótimo voltarmos aqui.